Ok, boa tarde a todos. Nós iremos hoje cobrir um assunto que é importantíssimo, né, na prática e também é costumeiro eu colocar isto em prova, que é o caso de alvenarias em lajes. Né? Então aqui nós vamos fazer um exemplozinho, usando a única tabela que tem no seu livro, o texto, para levar em conta, ver qual é a ação, né, das alvenarias sobre a laje. Então, claro, a tabela é estupidamente limitada, mas nós vamos tirar uma lição de moral. Lição essa que os senhores terão que usar no projetinho do final deste curso. Né? Então, vamos prestar um pouco de atenção, porque o alfa que eu vou calcular aqui é o alfa que eu vou pedir no trabalho que vocês vão fazer em duplas. Então, vão logo se organizando em duplas, certo? Vamos ter uma aula onde cada um de vocês vai apresentar assim bem rapidamente, eu acho que não mais do que uns 10 minutos, o trabalho de vocês. Eu vou anotar as respostas e no fim tem a lição de moral, outra lição de moral que é a abertura, como armar abertura em lajes, tá certo? Mas tem o problema da alvenaria sobre as lajes. Então esse é um caso, eu acho que não existe laje sem alvenaria sobre as lajes. Né? Então, nós vamos pegar esse probleminha que foi o problema anterior. Então, vamos dar uma olhada aqui. Era o problema anterior, uma laje simplesmente apoiada, uns 4 bordos, 4 metros por 3 metros, uma carga de 4,3 kN por metro quadrado. Então, a gente já achou os momentos devido a essa carga, dá 1,71 kN por metro na direção X e 2,64 kN metro por metro na direção Y, certo? Primeiro nós vamos estudar o caso onde eu tenho uma única parede central. Esse claramente é o pior caso, certo? É o pior cenário. Você tem uma única parede bem no meio, né, do vão da laje, solicitando a laje. É claro que a parede gera flexões localizadas, né? Então é uma carga concentrada numa linha, né? Não é concentrada num ponto, mas é concentrada ao longo de uma linha. Então ela gera flexões localizadas. Se você tiver cuidado, vai fissurar a laje. Né? Por isso os antigos colocavam vigas debaixo de todas as alvenarias. Ponto final. Na minha época, quando eu estava aí na escola, era assim que era dito. Se você não colocar, vai fissurar e por aí vai, certo? Então, o nosso primeiro caso é pegar aquela laje original da gente e colocar uma parede, a parede P1, bem no meio aqui, que é o pior cenário possível e imaginável. Isso aqui é o seu livro, o texto, tem uma tabela aqui, muito, muito limitada, mas que vai servir para a gente tirar as nossas conclusões, que é apenas de uma laje simplesmente apoiada nos 4 bordos, né, sujeita a uma alvenaria, né, essa alvenaria ao longo do eixo dos Y, a uma distância A do centro da laje. Tá? E nesse caso, LX tem que ser maior do que LY. É um caso muito, digamos, é uma tabela só para tirar conclusões. Ela é só um exemplo, né? Ela, não existe tabelas para todo tipo de parede apoiada nas lajes. Então, essa tabela vai nos servir para a gente tirar conclusões importantes. Então, veja, aqui está uma alvenaria a uma distância A, certo? Paralela ao eixo dos Y, que é o eixo, a direção de menor vão, portanto, é a direção mais importante, né? E ele diz o seguinte: você quer calcular o momento, essas entradas da tabela vezes a carga total da alvenaria, vezes 10 a menos 3, certo? Então você tem que multiplicar esses coeficientes vezes o peso total da alvenaria sobre a laje, vezes 10 a menos 3. Né? P vezes 10 a menos 3 vezes coeficientes. Eu tenho 4 coeficientes. Bom, então vamos lá. A entrada depende de LX sobre LY. LX sobre LY está dando maior do que 1. Então, de fato, LY é o menor vão. Tá?
Então você entra aqui com Ly sobre Lx. E aqui você tem 4 entradas, Mx máximo, My máximo, Mx e My. O que é isso? My máximo, Mx máximo não está dizendo, é debaixo da alvenaria, né? Porque ele pega a flexão localizada. Mas nós vamos usar aqui o Mx e o My, que é no centro da laje, tá? Nós vamos usar sempre o centro da laje. Então você vai entrar com Lx sobre Ly, vai entrar sobre A, que é a distância do centro da laje para a parede, dividido por Lx, tá? Então você tem aqui, com essas entradas, você aí multiplica pelo coeficiente e você vai ter o momento, né? Nós vamos querer única e exclusivamente o momento no centro da laje, então não vamos pegar Mx sobre My. É claro que esses dois momentos são iguais se a parede estiver exatamente no centro da laje. Então o máximo dá debaixo da parede e, obviamente, bate o Mx máximo, o My máximo, com Mx e My. Isso posto, vamos voltar aqui ao nosso problema, né? O nosso problema, como eu estou dizendo, é uma parede só, central, 15 centímetros de largura, de espessura acabada, só em ser as nossas paredes. Então, a nossa carga original da laje original, né, foi 4,3 kN por metro quadrado, como eu disse, e essa parede tem 15 centímetros, tem pé direito, o pé direito não, ela tem altura de 2,7 metros, né, a parede de alvenaria já tem 2,7 metros sobre a laje. Ora, quem é o peso total da alvenaria? É 3 metros de alvenaria, 3. Mas quanto é por metro linear? É o gama da alvenaria de tijolo de 6 furos, né? Que é 13 kN por metro cúbico acabado, né? Vezes 0,15, que é a espessura da parede, vezes 2,7, que é a altura da alvenaria. Então, isso aqui é o peso por metro linear, vezes 3, dá 5,27, vezes 6, dá 15,8 kN, é o peso da parede 1. Então, no primeiro caso, como eu estava dizendo a você, eu só tenho uma parede bem no centro da laje. Eu insisto, essa é a pior situação possível, né? Da influência, do impacto da parede. Bom, isso posto, vamos ver quem é o momento. Então, o momento que eu tenho nessa laje vai ser o momento devido às cargas anteriores, originais, que é 1,71 no eixo na direção x e 2,64 na direção y, né? Mais o que vem de momento da parede, certo? Então vamos entrar lá. O A é 0, não é? Porque está bem no eixo. O Lx é 4, Ly é 3, Lx sobre Ly é 1,33. Eu vou, para simplificar, admitir que é 1,3, tá? Para não ter que fazer interpolação. Então, eu vou admitir que é a média desses dois. Então, o Mx, linha, né, como a gente está chamando, é a média de 115 com 117, que dá 116. Esse é o coeficiente Mx, tá? O My é a média de 92 com 99, não é? Dá 119 aqui, não é? Não, dá 191, desculpe, 92, 11 vai 1, 92, 191, dividido por 2, 95,5 é a média. 116 e 95,5. Então está aqui 116 e 95,5. Então esse é o Mx', esse é o My'. O Mx, devido à parede 1, né? Devido à parede 1, será o 116 vezes 10 a menos 3 vezes 15,8, que é a carga total da alvenaria. Dá 1,83 kN por metro. Então esse é o acréscimo do momento na direção x. Já na direção y é 95,5, então é 95,5 vezes 10 a menos 3 vezes 15,8 dá 1,51. Então, o momento exato no centro da laje, que nesse caso ficou exatamente debaixo da alvenaria, né, que é o pior cenário. Então, o momento exato é o que eu tinha antes, 1,71, mais o acréscimo devido à parede 1, dá 3,54. E o momento na direção y é 2,64, que é o que eu tinha antes, né? Aqui, né? Era o que eu tinha antes, 2,64, né? Mais o que foi acrescido devido à ação da carga da alvenaria.
Então dá 3,54 kN por metro e 4,15 kN por metro. Então essa é a solução, digamos assim, exata, não é realmente exata. E, bom, é o que essa tabelinha me dá bem, né? Então, um caso assim, altamente particular, né? Mas aqui são os valores exatos. Como é que a gente faz na prática? Né? Como é que a gente fazia na realidade? Hoje em dia tem métodos mais sofisticados. Mas como é que se faz normalmente na prática? Eu vou pegar o peso da alvenaria, que é 15, está aqui, 15,8 kN, e distribuir na laje. Tá? Então a gente pega 15,8, divide pela área da laje, dá 1,32 kN por metro quadrado. Então o que é que se fazia no escritório de projeto? Pegava a planta de arquitetura, via em cada laje, isso teria que ser feito, normalmente era feito para o estagiário. Pegava em cada laje e saía realmente com a escala, não é bom fazer isso em escala não, mas é o que se fazia. Pegava a escala, via quantos metros de alvenaria tinha em cada laje. Cada uma das lajes saía medindo com o escalímetro e saía somando, e essa laje 1 tem tantos metros, esse aqui tem quantos metros, tudo bem. Pegava a carga total da alvenaria, tá certo? E dividia em cada laje pela área da laje. Então você tem uma sobrecarga devido à laje aplicada diretamente, da alvenaria aplicada diretamente sobre a laje. Aí simplesmente somava. Pegava a carga anterior, né, que nós vimos na laje original, a anterior é 4,3, e soma com esse 1,32, dá 5,62. E entrava no programinha que rodava marcos. Então, centenas de prédios aqui em Recife, é assim que se fazia. Né? Então, não preciso entrar novamente em marcos, eu faço uma regra de 3. Né? Era para a carga de 4,3, eu tinha 1,71, se eu tenho 5,62, é só 5,62 dividido por 4,3 vezes 1,71 dá 2,23. Idem idem mutatis mutantes para a direção y, é o yx-til, né, que é o aproximado. Tá? Então é 5,62 dividido por 4,3, que era a carga anterior, vezes o momento anterior, que é 2,64, que está aqui, né, que é 2,64 na direção y. Tudo bem. Aí dá 3,45. Pronto. Né? Ponto final. Era isso que nós fazíamos, esse era o momento aproximado. Então isso era simplesmente distribuir a carga das alvenarias. É claro que não tinha uma alvenaria bem no centro da laje, isso não existe, tá? Era uma série de alvenarias, de parede, de banheiro, de coisa, de armário, entendeu? Saía somando, muitas delas estavam próximas aos apoios. Esse caso é decididamente o pior possível, tá? Para o impacto da alvenaria. Não generalize desse caso. Só que se você comparar o resultado exato com o resultado aproximado, né? Então, se eu pegar o MX exato, que é 3,54, dividir pelo aproximado, que é 2,23, eu tenho 1,59. Aí, bicho, começa a preocupar. Porque, veja, o momento exato, sim, na outra direção, pega o momento exato y, que é 4,15, divide por 3,45, dá 1,20. Então, você tem um momento 60% contra a segurança. Aí, não dá para ser feliz, tá certo? Você não pode encarar um aumento de 60% no momento solicitante. Não existe coeficiente de segurança que consiga incorporar, né, aceitar um aumento de 60% no esforço solicitante. Tá? O que é que vai acontecer? Vai fissurar para burro, tá certo? Vai fissurar como o diabo, se você fizer isso. Né? Aí vem, peraí, aí acendeu aquela luz vermelha, que é o terrorismo. Né? Estou fazendo o terrorismo. Não faça isso, desse jeito que está aí. Você pode ter resultado de 60% contra a segurança. Mas aí vem aquela vozinha atrás. Mas peraí, esse é o pior cenário, cara. A gente vai ficar tirando pelo pior cenário. Um caso, inclusive, que não é comum de jeito nenhum isso aqui. Bem no meio da laje você vai colocar uma parede. Então, se vamos fazer um caso mais próximo da realidade, além dessa parede, eu tenho mais duas. Aí, essas duas estão mais próximas dos apoios, longe do centro do vão.
Não é, aqui não vai somar inclusive o momento máximo com o momento, uma flexão localizada debaixo da parede. Esse é um caso bem mais próximo da realidade. Então esse é o nosso segundo caso, certo? Então esse era o primeiro caso, esse é o segundo caso. Então além da carga que já estava na laje original, eu vou ter a nossa parede P1, que já existia, ainda criei essas duas paredes P2, duas vezes P2, então a gente vai calcular para 1 e vai multiplicar por 2, obviamente. Nós vamos calcular os esforços no centro da laje. A gente calcula para uma, mas como tem duas, a gente multiplica por 2, tá certo? Vou logo dizendo aqui. Então ela está a 1,20 m aqui do eixo do centro da laje. Tá? O A é 1,20. Então volta para cá. Esse é o nosso caso 2. Então, são 3 paredes, as paredes P1 e 2 paredes P2. Então, A é 1,2, o A sobre LX o que entra na tabela é A sobre LX. Né? Então, é 1,2 dividido por 4, que é 0,3. Então, vamos entrar na tabela do Miltinho, e agora essas paredes estão a 0,3 de L de X do centro, né? Então, de novo, vamos tomar aqui a média, 17 mais 18 mais 11 é 29, é 14,5, a média aqui dá 41,5, né? A média. Então, dá 14,5 e 41,5. Não foi isso mesmo que eu vi? Estou achando estranho, deixa eu ver. Aqui dá 41,5 e aqui dá 19, né? Dá 29, dá 14,5. Não é isso? Exatamente, 14,5 e 41,5. Então, o meu MX devido a uma única parede, tá certo? Vai ser 14,5 vezes 10 menos 3 vezes o peso total da parede, que é 15,8, dá 0,23. Esse é o acréscimo no centro da laje. Não fica debaixo da parede, né? Fica no centro da laje. A parede está deslocada do eixo. Já o MY é 41,5 vezes 10 a menos 3 vezes 15,8, dá 0,66, tá certo? Então, qual é o momento exato? Eu vou ter o antalage anterior, já tinha uma parede, tá? Que era a 3,54 e 4,15, certo? 3,54 e 4,15. E vou somar duas vezes esse momento. Por que duas vezes? Porque eu tenho duas paredes. Isso aqui é o acréscimo no centro da laje devido a uma parede P2. Como tem duas paredes, eu vou multiplicar por 2. Então, a soma desses caras dá 4 kN por metro, e aqui 4,15 mais 2,66, 0,66, dá 5,47 kN por metro. Então, são os valores exatos. Vamos fazer aquela nossa conta aproximada, que sempre se fez nos escritórios de projetos. Sempre. Um número muito grande de prédios foi calculado assim. Inclusive, o prédio onde eu moro e onde eu estou gravando essa aula. Mas vamos lá. Então, tem 3 paredes de alvenaria, que vai dar 3 vezes 15,8, dividido por 12, dá 3,95. Essa é a carga distribuída. Você distribuiu a carga das paredes por toda a laje. Então, dá o que eu tinha antes na minha parede, mais 3,95, dá 8,25. Né? Então, eu fiz aquela famosa regra de 3. Para 4,3, eu tenho 1,71. Para 8,25, eu divido 4,3, multiplica 1,71, dá 3,28 kN por metro. Tá? Então, esse é o aproximado. E o MY, idem, mutatis mutantes, eu tinha 2,64 para 4,3 para 8,25, é 8,25 dividido por 4,3 vezes 2,64. Isso dá 5,07. Então, esses são os meus momentos aproximados e vamos compará-los com os exatos. Então, veja, o exato era 4 kN por metro e 5,47. Então, é 4 e 5,47. Se eu dividir pelo aproximado, você vai ver que eu estou 22% contra a segurança. Já este aqui, na direção, que na realidade é a direção onde tem os maiores esforços, né? É razoável, é 8%, muito provavelmente, se houver uma fissuração muito leve, que você não vai perceber. 22% é outra história. É inaceitável 22%, certo? Então, a gente tem duas, digamos assim, conclusões. Ou esse método não presta,
né? Está dando resultados contra a segurança, mesmo para problemas razoáveis, né? Mesmo para problemas razoáveis. Ou, o que é que a gente tem que fazer? Tem que dar um jeito. Qual é o jeito? Majorar a carga da alvenaria. Então, veja, a gente está majorando a carga para levar em conta o quê? A flexão localizada devido à alvenaria. Muito cuidado com isso, eu vou chamar a atenção, porque nas nossas provas, quando eu boto a alvenaria, vai ter dimensionamento das lajes, você vai ter que majorar a carga das alvenarias, mas vai ter também reação sobre a viga, e não precisa majorar, tá certo? E você vai verificar o estado limite de serviço de uma viga. E não tem sentido majorar a carga da alvenaria. Ela está sendo majorada não é porque ela é maior, não. É para levar em conta as flexões localizadas. Tem nada a ver com carga, é uma flexão localizada que está debaixo da parede. Tá? Eu vou chamar a atenção 1000 vezes isso, porque isso muito provavelmente vai cair na prova. Né? Então, para dimensionamento da laje, eu tenho que majorar as alvenarias para evitar esse subdimensionamento. Então, foi o que eu disse. Vamos pegar esse probleminha. Aqui está 4,3, que era a minha carga, né? Carga original, e vou multiplicar esse cara por um alfa. Né? O alfa é o majorador. Isso vai também cair no seu projetinho que vocês vão fazer no final da disciplina, certo? Esse alfa vai ser pedido. Então, o que é o alfa? Eu vou majorar a carga distribuída das alvenarias de forma a levar em consideração as flexões localizadas. Então, minha carga total agora vai ser 4,3 mais alfa vezes 3,95. Tal que o quê? Tal que dê o mesmo momento 4 quando a gente usar essa carga distribuída. Tá certo? Então, eu vou fazer esse mesmo esquema. Para 4,3 é 1,71, mas para 4,3 mais alfa 3,95 dá 4. Então, essa aqui é esta regra de 3, então é 4,3 mais alfa, que é a carga total, dividido por 4,3 vezes 1,71, tem que dar 4. Ou seja, para 4,3 é 1,71, para 4,3 mais alfa ponto vezes 3,95, tem que dar 4. Então, resolvendo isso aqui, multiplicando isso aqui por 4,3 dividido por 1,71, dá essa história que aqui está, e alfa dá 1,46. Ora, então, qual é a lição de moral? Que a gente tem que majorar a carga das alvenarias distribuídas para funcionar com carga distribuída, para poder levar em consideração a ação localizada, as flexões localizadas, num caso geral, né? Num caso usual das alvenarias sobre a laje, em 50%. Tá? Então, isso aí é cobrado em prova. Então, quando eu lhe der uma laje, eu não vou botar uma laje e botar uma carga no meio, não vou fazer isso, tá certo? Eu vou colocar a parede devido a um banheiro, devido a um closet, né? Coisas que estão perto, inclusive, dos apoios, a situação usual, né? Ou uma parede de um pedaço de um corredor, né? Nunca está todo no meio da laje, como estava lá. Então, nesses casos, no caso geral, você pode levar em conta boa parte dessa discrepância, majorando a carga das alvenarias em 50%, certo? Agora, é claro, tem aquela lição de moral. O alfa só deve ser usado no cálculo de momentos devido à ação localizada. Não deve ser usado no cálculo do estado limite útil da viga, para qual a carga da laje, para a reação da laje, tá? A reação da laje sobre a viga. Certo? Não tem sentido isso. Esse alfa é devido à flexão localizada e não um aumento real de carga. Tá? É uma maneira de levar em conta a flexão localizada. Então, onde tiver na prova, para dimensionar a laje, você vai majorar a carga distribuída das alvenarias. Vê feito a gente faz, calcula o comprimento das alvenarias, majora em 50%, divide pela área da laje. Então, essa é a carga que você deve levar para fins de dimensionamento da armação. Né? Para dimensionamento da armação. Para reação sobre as vigas, para verificação do estado limite de serviço, não deve ser majorada a carga. Muito bem. Então, nós já sabemos
calcular os esforços nas lajes. Já sabemos, devido a qualquer tipo de laje retangular, qualquer tipo de condição de apoio, já sabemos também como levar em consideração as alvenarias de forma razoável, né? As alvenarias sobre a laje, qualquer que seja a laje, isso é feito distribuindo a carga das alvenarias e majorando, né? Para levar em conta a flexão localizada. Então, agora vem a perguntinha, e como é que eu armo a laje para esses esforços? Então, agora vem o cálculo da armação. Depois ainda vem o detalhamento da armação. Mas, por enquanto, qual é a armação necessária para combater os momentos? Né? Vamos pegar o caso mais simples, que os senhores já viram com Paulo ou Pablo, em concreto um, que é flexão simples. Né? Ou seja, é uma laje armada numa única direção, então eu tenho um único momento, não tem na outra direção, a não ser devido ao efeito de Poisson, e não tem o torsor, certo? É só momento, só tem um momento. Ou seja, é uma viga larga. Como é que eu faço para dimensionar a armação? Primeira coisa, você acha o FC, que é 0,85 do FCK dividido por 1,4. FCK dividido por 1,4 é o FCD. 0,85 é o efeito Rich, né? Vocês já viram. O FYD, que é o limite de escoamento de projeto, é o FYK dividido por 1,15. Como vai ser sempre CA50, isso chama-se 435 megapascais, que é 500 dividido por 1,15. Não dá exatamente isso não, mas dá muito próximo. Né, que dá 435 megapascais, certo? A próxima coisa é você calcular esse fator adimensional chamado momento reduzido. Eu não tolero esse nome, mas não tem outro, fica ele mesmo. Então, vamos adimensionalizar um parâmetro adimensional MI, que é MD sobre FC BD2. Tá? B é a largura da viga e D é a altura útil. Né? Então, aqui é a altura útil e B é a largura. Mas a largura é 1 metro, tá? Então, B é 1, então MD sobre FC D2, porque B é igual a 1. Achado esse cara, vamos achar o ômega. O que é o ômega? O ômega é a taxa mecânica de armação. O que é isso? É a S sobre BD, que é a taxa geométrica. Então, tem a área de aço dividido pela área de concreto. Isso é um número adimensional. Como sempre, é sempre bom usar números adimensionais. Isso também é adimensional, tá? Então é a taxa geométrica, que é a S sobre BD, vezes FYD sobre FC. Isso aqui é feito para um número ficar melhor, certo? Esse número ficar entre, não muito diferente de 1, né? 0, alguma coisa, não ficar 0,0 alguma coisa, tá? Então isso aqui é feito para esse número ficar, digamos assim, mais simpático, tá? Então é a taxa geométrica vezes FYD dividido por FC. E tirar a influência também do limite de escoamento do aço. Tá? Então, isso aqui é a taxa mecânica de armação. Então, o W é 1 menos raiz quadrada é 1 menos 2μ. Então, isso aqui lhe dá quem é a taxa necessária. Para achar a área de aço, o que é que você tem que fazer? Bom, para achar a área de aço, eu tenho que transformar o que é taxa mecânica em taxa geométrica, né? Então eu pego o AE sobre BD, nada mais é do que ômega vezes FC sobre FYD. Quando você multiplica por isso, isso aqui virou a taxa geométrica. Então, se eu multiplicar pela área de concreto, que é BD, eu vou ter a área de aço necessária. Se eu entrar B 100 centímetros e D em centímetros, essa conta aqui vai me dar em centímetro quadrado por metro, que é o que eu quero para achar a armação. Lembre-se que aqui eu vou ter que escolher bitola e espaçamento. Então, veja, aqui eu vou ter que escolher duas coisas, a bitola e o espaçamento. Não se preocupe, são duas coisas, uma depende da outra, e vamos colocar o que é para nós mais conveniente. Não se preocupe, a gente vai olhar isso em grande detalhe. Mas é importante que a gente ache a armação em centímetros quadrados por metro, tá? E aí a gente vai se virar para achar qual é a bitola e o espaçamento correspondente mais, digamos assim, convenientes, né? E tem limites, né? Não pode colocar uma bitola muito grande que dê um espaçamento muito grande, né? Existe limite para o espaçamento dessas armações. A gente vai ver isso em grande detalhe, tá certo?
nem pode usar um ferro muito fino, vai encher de ferro aqui. Aí não tem sentido, né? O pessoal na obra vai falar bem da sua mãe lá. Mas tudo bem. Então, isso aqui, se eu tiver o momento para dimensionar, eu já sei, com essas continhas rápidas aqui, achar quem é a armadura necessária em centímetros quadrados por metro de comprimento, tá? Por unidade de comprimento. Então, é a armação por unidade. Tudo que é laje é alguma coisa por unidade de comprimento, certo? Vai depender do comprimento, da largura da laje. Por unidade de comprimento. Ah, ótimo! Mas a nossa laje, cara, não tem só os momentos. Aparece o animal chato, que é o MXY, que é o momento torsor. Eu preciso levar em consideração o momento torsor? Então, veja, na minha época que eu fui aluno aqui, era a tabela de Marcos. Não tem como calcular o momento torsor. Então, tem aquele negócio que tudo que você não sabe, diz que é o princípio de McGregor. Tudo que você não sabe calcular, você despreza. Que era exatamente o que se fazia. Né? Então, como não sabia calcular o torsor, eles chamavam isso de momentos volventes, eles sabiam que tinha influência, né? Sabia que algumas vezes dava problema, mas não sabia calcular. Então, como pela lei do McGregor, tudo que você não sabe calcular, você despreza. Então, o problema é que isto não está correto, né? O momento torsor não é um torsor, não se arma com estribo. É um momento fletor noutra direção, então ele afeta as armações. Os antigos sabiam disso, está aqui na sua norma, olha, desse item aqui. Nas lajes maciças, armadas em uma ou duas direções, de que seja dispensada a armadura transversal, e quando não houver avaliação explícita dos acréscimos, eles sabiam que tinham, tá? Dos acréscimos das armaturas decorrentes da presença dos momentos volventes. Veja, essa norma é de 2014, né? Mas é escrito por gente da minha idade. Né? E aí pegou essa mania do professor lá, Telêmaco Van Langendonck, da USP. Telêmaco foi um dos nossos maiores engenheiros, né? Mas ele estudou primeiro advocacia, ele era advogado. O português dele é incompreensível. Ele usa palavra. Esse valvente ele foi buscar realmente no fundo do baú, viu? Mas aí ficou. Momentos valventes são os momentos torsores. Ele sabe que tem um acréscimo. E sabe que muitas vezes você não sabe calcular o momento torsor. Não é isso? A norma americana, você já viu, iguala ao máximo momento fletor positivo na laje. E a gente viu que isso é razoável, mas os antigos nossos simplesmente desprezavam. E a gente vai ver que não é bem assim, isso está errado. Né? Nós vamos ter que levar em conta esses momentos torsores usando o método de Wood e Armer, mas isso nós vamos ver na próxima aula.